Olá, galerinha. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Marcos Tadeu. Olá, professor do sexto ano do ensino fundamental, ou todos aqueles que têm curiosidade para aprender matemática desde o seu início, tá? Eu vou começar hoje, então, uma série de vídeos voltados justamente para os alunos do ensino fundamental. Eu vou separar por série, a partir do sexto ano até o nono ano, cobrindo todos os conteúdos que geralmente são ministrados em cada uma dessas séries. Bem, para cada série, eu vou destacar assim, os assuntos mais importantes de uma forma que eu considero bem didática, tá? Sem muitos detalhamentos, mas buscando sempre o conhecimento para que ele fique bem sólido aí na cabecinha de vocês e que vocês consigam desenvolver um bom trabalho aí na escola e nas provas que vocês vão fazer, tá bom? Então, olha só, a gente vai começar com os números naturais e surge aqui uma pergunta: quais são esses números naturais? Bem, como o próprio nome diz, números naturais são os números que surgiram naturalmente, né? No processo de construção dos números, o homem teve a necessidade de contar, tá? Então, em algum momento, o homem sentiu a necessidade de fazer essa correspondência, porque assim, quando você fala para uma criança assim, ó, conta de 1 até 10, que ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, ela não está contando, ela está cantando ou falando só. O contar, ele está relacionado com uma correspondência, que a gente chama de correspondência bionívoca, tá? Você vai associar a tua ideia a alguma coisa. Por exemplo, quando você entra numa sala que você vê as pessoas, aí sim você começa a contar. Você vê uma pessoa e você associa a este símbolo aqui, que é o 1, né? Aí a segunda pessoa ao 2, ao 3, ao 4. Ou seja, essa ideia que você está tendo ao ver, você está representando por um símbolo, né? O 1 ele tem várias formas, né? Esse é uma forma, tá? Isso aqui a gente chama de numeral. O número é essa ideia. Mas aqui a gente não vai ter problema, tá? Não vai perder em a gente falar número em vez de numeral, tá bom? Mas a gente associa. O contar, o ato contar, ele é de 2, tá? Tem que ter um outro para que você possa ir contando realmente. Por exemplo, quando tem quantidade de velas dentro do bolo, em cima do bolo, e você vai apontando os dedinhos lá, 1, 2, 3, para saber quantos anos tem, que há um tempo era assim, hoje não é mais assim, ali você está contando, porque você está associando cada vela a um símbolo na sua mente, entendeu? E como o nosso sistema é o indo-arábico, começa a partir daqui, né? Então, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porém, não para, né? A gente continua a contagem. Olha aí. Ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso aqui vai, ó. Essas reticências, eu estou dizendo que isso continua esse processo. Aí 28, 29, aí 30, 31, continua. 99, 100. Isso aqui é infinito. Ok? Espero que esteja tudo bem aí, tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos comentários aí que a gente vai responder. Esse grupo de infinitos números, esse grupo aqui, eu posso, então, associar a um conjunto, tá? A uma coleção. Eu vou considerar isso aqui como sendo uma coleção de todos esses infinitos números. Como eu não consigo falar todos, porque é infinito, eu posso representar todos por uma letra. E essa letra que a gente representa é esse N aqui,
da palavra natural, tá? Então, esse N aqui vai querer dizer para mim todos os números naturais. E aí eu formo o conjunto, que é o grupo formado por todos os números que são naturais. Então, quando você vê esta letrinha aqui, que pode ser essa, mas você também pode ver ela dessa forma, não tem problema, mas você nota que ela é um N diferenciado, né? Quando você vê esta letrinha aqui, então o que é que tem que vir na sua cabecinha? Todos os números, tá? 1, 2, 3, 4, todos esses números que eu estou colocando aqui. Estou colocando aqui. E aí você talvez faça essa pergunta, né? E o zero? Cadê o zero? Pois é. Quando o homem vai fazer o início do processo de contagem, para ele não tem zero, né? É como se falasse assim, ó, entra na sala e conta quantos alunos tem. Mas você abre a sala, não tem aluno. Aí você vai dizer, não dá para contar. Por quê? Porque não tem aluno. Pois é. Então surge aí uma pergunta que é, é tão sem resposta como as várias perguntas que tem aí. Se o zero é ou não natural. Alguns consideram, alguns não consideram, tá? A gente aqui, nesse curso que a gente vai estar montando, a gente não vai considerar ele, mas ele vai aparecer ainda dentro de outros conjuntos, tá? Mas ele vai ser importante aqui, tá bom? Até porque na simbologia do 10, eu preciso dele, entendeu? Eu preciso dele aqui, tá? Ah, mas se eu botar o zero aqui, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Se eu não colocar, também não. Se você pesquisar, por exemplo, existe um matemático chamado Giuseppe de Piano, e um dos axiomas dele, ele, ele cria os números naturais a partir do um, tá? Mas isso está fora do nosso curso aqui, tá bom? Se você quiser considerar o zero, tudo bem. Se não, também está tudo bem, não tem problema não, tá? Por exemplo, os romanos não tinham zero. Ó, não tem zero em grego romano. Se bem que no caso dos romanos, eles não precisavam do zero mesmo, entendeu? Olha, os egípcios não têm zero. Os babilônicos não tinham zero também. E aqui começa a ter um probleminha aqui nos babilônicos, entendeu? Nos romanos não, porque, por exemplo, quando você quer fazer 1000, aí você usa o M, né? Que já representaria 1000. Ah, mas olha aí, tem zero. 1000 é 1 e 0. Não, mas esse 1000 aqui é o 1000 hoje, né? Antes o 1000 para eles era esse aqui. E hoje eles não usam, né? Não pensem que hoje nas aulas de matemática em Roma são usados esses algarismos, não. São os algarismos indo-arábicos, os mesmos que nós usamos também. Aqui tinha um probleminha, porque os babilônicos, que é com ele que vai surgir o sistema de base 60, que usamos até hoje, algumas coisas são contadas de 60 em 60. Por exemplo, uma hora são 60 minutos, um minuto são 60 segundos, né? 360 graus. Se eu pegar 60 e dividir por 5, vai dar 12 horas, 12 meses, entendeu? Enfim, o 60 ele tinha o mesmo símbolo do um, o mesmo símbolo do um. O detalhe é como saber se era um ou 60, tá? Eu vou fazer uma aula, uma videoaula aqui, falando sobre o sistema de numeração. E lá a gente vai explicar melhor como é esse processo aqui. E eis que surge o zero aqui, ó, a numeração maia aqui, ó, tá? E o zero aqui, aí, quando ele começa, ele não começa com ideia de número, ele começa com uma figura que vai indicar, por exemplo, que naquela posição não tem nada, né?
Por exemplo, quando você escreve 130, não, 130 não. Quando você escreve, por exemplo, 132, nesta posição bem aqui, existe um 13, quer dizer que são 3 dezenas. Então, quando você colocava assim, por exemplo, o símbolo do zero, esse aqui foi um dos vários símbolos que o zero já teve. Isso aqui é para indicar que aqui não tinha nada, entendeu? Não tinha nenhuma dessas. Era essa a função do zero. Depois ele virou um número mesmo. Tá? Ok? Olha, nos jogos, por exemplo, tem jogos que tem zero, tem jogos que não tem zero, por exemplo. O dado não tem zero. O baralho não tem zero. O baralho não tem nenhum, né? O um, por assim dizer, seria o as, né? Este seria o um aqui. O dominó tem zero, que seria esse espaço aqui em branco, né? E um detalhe é que a ideia aqui, no caso do dominó, não é que seja zero, né? Que não tem nada aqui, né? Tá? Ok? Beleza, então só recapitulando aqui, ó, quem são os naturais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso aqui é infinito, tá? Eu posso representar todos esses infinitos números por essa letra, o N, e você vai decidir se zero é ou não natural, certo? Ok, vamos prosseguir. E esses números naturais, continuando, para que serve? Ó, bem, como eu falei, o processo de surgimento de naturais é um processo natural de qualquer ser humano, que é o contar, tá bom? Há relatos históricos aí de que o homem começou a contar usando pedras. Quando ele colocava as ovelhas para pastar, ele colocava num buraco uma pedra. Então, cada ovelha que saía, ele colocava uma pedra num buraco. Ele não tinha noção de quantos tinha, se eram 10, se eram 20, ainda não tinha essa noção, né? Quando ele ia guardar as ovelhas de novo, quando elas chegavam para dentro lá de onde ele guardava ela, ele tirava uma pedra do buraco. E assim ele fazia a correspondência, aquilo que eu falei ainda agora, né? O ato de contar, ele tem que ter essa correspondência, né? E aí surgia, então, o quê? Surgia o cálculo, né? Então, ele, por assim dizer, calculava quantas ovelhas ele tinha, né? Muitas, poucas, se está faltando, se não está. Por isso que a palavra pedra significa cálculo, né? Quando você tem cálculo renal, quer dizer pedra nos rins. Então, a criança não é a pedra que ela utiliza para contar. O primeiro instrumento que ela utiliza para contar, a primeira calculadora da criança são os dedos, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Inclusive, uma curiosidade, a formação do 5 em algarismo romano, ela vem dessa formação aqui, ó, que é a nossa mão aberta lembra um V, né? Por isso que em algarismo romano o 5 é um V. Na verdade, tem uma explicação porque é X, porque é L, porque C, D. Você pode pesquisar, ou quem sabe na nossa aula de sistema de numeração eu comente um pouco mais sobre essas curiosidades. Aqui é a numeração em libras, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que os naturais eles não param no 9, eles são infinitos, tá? Então, para que serve? Primeiro, para contar, óbvio. Segundo, para ordenar. Olha, quando você coloca em ordem, primeiro, segundo, terceiro, olha aqui, ó. 1, 2, 3, você está usando aqui, ó, números naturais, né? Ó, você está usando aqui números naturais. Você não vê, nunca vai ver isso aqui. Olha, ele foi o, o 1,2 primeiro. É até difícil até falar isso aí. Nem existe isso aí, entendeu? Então, você não procede. Não vai acontecer. Então, você vai usar o quê? Números naturais. Você vai usar aqui, ó. Primeiro, olha, ele foi o primeiro.
Ele foi o segundo. Ele foi o segundo, terceiro. Ó, não existe isso aí, entendeu? Então, ordenar. Olha aqui, essas skins aqui do Free Fire. Ó, primeiro, sétimo, 17º, 31º, olha aqui, ó, números naturais. E aqui, então, a gente vai fazer uma atividade que é o seguinte, aqui está o nosso sistema solar, né? Então, está aqui os planetas. Você vai colocar aqui qual é a posição que a Terra ocupa em relação ao Sol, Júpiter e Netuno. Você vai dar uma pausa no vídeo agora e vai fazer. Depois você volta aqui. Dá uma pausa aí, faz aí. E aí, fez? Vamos lá, então. Vamos colocar aqui, ó. Olha, Mercúrio é o primeiro. Vênus, o segundo. Olha, números naturais. Terra, o terceiro. Então, eu já tenho aqui a resposta da Terra aqui, que a posição dele é a terceira. Terceiro planeta. Continuando. Marte, quarto. Júpiter, quinto planeta. Ó, então, aqui já temos a resposta de Júpiter. É o quinto planeta. Ok, beleza. Saturno, sexto. Urano, sétimo. E Netuno, o nono. Plutão não foi mais considerado planeta, né? Então, vamos colocar aqui que Netuno é o nono. Certo? Ok. Então, para que serve? Contar, ordenar e agora codificar. Bem, claro que aqui, ó, quando a gente fala codificar, a gente está falando de código, né? Senhas, ó, códigos, senhas. Por exemplo, CPF. Um CPF bem aqui, ó, exatamente bem aqui. Você pode olhar no CPF do seu pai. Existe aqui uma numeração, é um código, tá? E esse que é o cadastro de pessoa física, né? Então, isso aqui, todos os números que você vai colocar aqui, se você olhar lá, todos eles são números naturais, tá bom? Aqui entra o zero, aquela questão que eu lhe falei, entendeu? A gente vai precisar do zero. O número do teu celular, ó, o número do teu celular, pode ter certeza que eles são formados por números naturais, até porque nas teclas só tem números naturais. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Olha, tem um zero aí. O zero é importante demais. A carteira de identidade, mesma situação. Você vai ter aqui, ó, um registro só formado por números naturais. Placa, ó, números naturais aqui, ó. O CEP, o próprio CEP, Código de Endereçamento Postal, olha, também só números naturais aqui, ó. Você vai ter. Ok? Agora, deixa eu lhe falar uma coisa que às vezes as pessoas confundem números naturais com algarismos, tá? Os algarismos são mesmo que os dígitos, tá? Olha só. Os algarismos que nós temos hoje em dia são esses aqui, ó. Nós temos 10 símbolos para representar. O nosso sistema que é o Indorado, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada um desses símbolos aqui representa um algarismo ou dígitos, tá? Aqui mostra um pouquinho da evolução, né? Essa evolução aqui, dentro da história, a gente tem várias versões, às vezes é essa, às vezes não é, tem nada a ver, tá?
Então, olha só. Eu peguei aqui 2021. Este aqui é um número natural, o 2021. Então, é isso que eu quero que tu tenha a ideia. Isso aqui, o 2021, é um número natural, porque se eu for contando, eu chego em 2021, né? Vai demorar, mas eu vou chegar lá. E cada símbolo desse aqui, ó, que forma o 2021, é um algarismo. Então, eu tenho 2, o algarismo 2, eu tenho o algarismo 0, eu tenho de novo o algarismo 2 e eu tenho o algarismo 1. Então, na verdade, eu tenho 4 algarismos no número 2021, tá? Sendo assim, vamos lá, fazer mais um exercício. Ó. Quantos? 1, 2, 3. E quais são, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu te disse quantos são? 4 algarismos. Quais são? 2, 0, 2 e 1, tá? Ah, o conto repetido conta, porque ele é um algarismo também, tá? Se você não vai contar é porque ele não tá. Como ele tá, então conta sim. Então, ó, quantos e quais são os algarismos que compõem cada número natural abaixo? Então, o que é que tu vais fazer aí? Rapidinho, antes de dar pausa no vídeo. Tu vai olhar cada número desse e tu vais dizer quantos algarismos tem cada um e quais são eles, tá? Dá pause aí, faz aí que a gente, na volta, a gente vai corrigir. Já? Vamos lá. Ó, o 100. O 100, ele é formado pelo algarismo 1, pelo algarismo 0, pelo algarismo 0. Então, aqui eu tenho ó, algarismo 1, algarismo 0 e algarismo 0. Então, eu tenho aqui 3 algarismos. E aí, acertou? Legal. O 23, eu tenho algarismo 2 e algarismo 3. Algarismo 2 e algarismo 3. Então, tem 1, 2, contando. Então, eu tenho aqui 2 algarismos. Eu vou botar bem aqui. 2 algarismos. Aqui, na camisa do Mbappé, mesma situação do 23, né? Eu tenho aqui o algarismo 2 e o algarismo 9. Algarismo 2, algarismo 9, contando total de 2 algarismos. 2021, olha, eu tenho aqui o algarismo 2, o algarismo 0, o algarismo 0 e o algarismo 1. Algarismo 2, algarismo 0, algarismo 0 e algarismo 1. Então, tenho, na verdade, 1, 2, 3, 4 algarismos. E o último aqui, eu vou ter o algarismo 4, o algarismo 0, o algarismo 0, o algarismo 0, o algarismo 0 e o algarismo 0. Então, vou ter 4, 0, 0, 0, 0 e 0. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, total de 6 algarismos. Pronto. Então, nessa primeira parte, a gente aprendeu, então, vamos fazer aqui uma revisão rapidinho. Ó, aprendemos quais são os números naturais, vimos que eles são infinitos, existe um símbolo para representar todos, falamos a respeito do zero, tá? Depois, para que servem os números naturais? Para contar, primeira ideia.
ordenar e codificar. Vimos que há diferença entre número e algarismo, né? Um número ele é formado por algarismo. E aqui a gente fez um exercício, tá bom? Espero que tenha aprendido. Qualquer coisa, assiste o vídeo para entender novamente. E não perde os próximos vídeos, que são continuações dessa aula de hoje aqui, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, e é isso.